Revelações tocantes. O incrível desfecho de um relacionamento abusivo em apenas 12 horas. Ana olhava pela janela enquanto o sol raiava com toda a sua força, pintando a Vila do Joá com tons vibrantes, mas seu coração estava em um turbilhão. A recente discussão com Marcos a deixara em um estado de angústia profunda, um nó apertado na garganta que a impedia de respirar direito. O tom de voz dele ainda ressoava em sua mente. Você é uma incapaz. Ninguém vai acreditar em você. Era inacreditável como essa declaração cortava mais fundo do que qualquer golpe físico. Lembrava-se das palavras da avó, que sempre reforçou que a dignidade vem antes do amor. Ana pensou no que ela diria se estivesse ali. Talvez a confortasse e a lembrasse que a resiliência sempre a guiava. Ao sair pela porta, Ana decidiu que iria buscar apoio. Dona Maria, sua vizinha, sempre teve o poder de desatar os nós que a prendiam. A caminhada até a casa dela parecia um mar de emoções. A cada passo, Ana sentia-se mais forte, como se sua avó estivesse caminhando ao seu lado, dizendo para acreditar em si mesma. Quando chegou, o sorriso aberto de Dona Maria a acolheu e, ao abrir sua boca, as lágrimas transbordaram. Minha filha, o que aconteceu? Você não está bem. Ana desabafou, revelando tudo. Os ciúmes, os ataques à sua autoestima e aquela discussão que a deixara destruída. Dona Maria a ouviu atenta, murmurando palavras de apoio, mas também de alerta. A força dessa mulher era contagiante. A força de uma mulher está em se conhecer e lutar pelo que é certo. Repetiu Ana para si mesma, como um mantra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Estava escurecendo quando Ana percebeu que, pela primeira vez, sua vida estava em suas mãos. As palavras de apoio da vizinha ecoavam em seu coração. Mas como ela teria coragem de enfrentar Marcos? Seria mais fácil apenas voltar e fazer as pazes, ignorando a paixão que sempre houvera entre eles. Um ruído na porta a fez estremecer. Era ele, Marcos, com um olhar que misturava dúvida e raiva, como se estivesse em uma batalha interna. Ana sentiu seu coração disparar. Mas uma pequena voz dentro dela pedia para ser ousada. Lembrou-se de sua avó e da força que sempre tentara transmitir. Hoje não. Hoje estou decidida. O que parecia ser um simples encontro poderia se tornar um confronto que mudaria sua vida para sempre. A tensão no ar era palpável, enquanto ela decidia se enfrentaria o homem que uma vez acreditou que a amava, ou ousaria se libertar daquela prisão emocional. A resposta estava prestes a ser revelada nesta noite. E aquele seria o primeiro passo para um futuro que Ana nunca imaginara ter. O coração de Ana pulsava forte, como um tambor em um desfile de escola de samba, tão cheio de vida e intensidade, contrastando com o clima opressor que a cercava. A porta estava entreaberta, e ela hesitou por um momento, sentindo a bravura aumentar a cada respiração. A memória das palavras da avó a envolvia como um manto protetor. Eu não sou mais uma criança, pensou, enquanto a insegurança tentava tomar conta. Ela cruzou os braços, um gesto inconsciente de defesa, mas aquele movimento também carregava uma mensagem de determinação. Hoje sou a protagonista da minha história. Marcos, do lado de fora, respirava pesadamente. Ele queria entrar, mas algo no olhar de Ana o fez hesitar. A princípio, ele tinha um jeito possessivo, quase ansioso, mas agora parecia vulnerável. Ana, por favor, precisamos conversar. Disse ele, a voz trêmula. Naquele momento, os olhos dele buscavam uma conexão. Ela percebeu que talvez houvesse uma fração de arrependimento. Ela respirou fundo. Precisamos mesmo, Marcos. Mas não do jeito que você imagina. Ao falar, Ana sentiu o peso dos meses de dor e silenciamento começando a se dissipar. Era a primeira vez que estava tomando as rédeas da situação. E isso a fazia sentir-se viva. Eu realmente não quis te machucar. Você sabe disso. Ele tentava se explicar, mas Ana não estava disposta a aceitar desculpas vazias. A lembrança de sua luta emocional girava em sua mente. Você disse que eu era incapaz, que ninguém acreditaria em mim. As palavras escaparam dela com uma intensidade que a surpreendeu. Cada sílaba carregava dor e coragem. Marcos ficou em silêncio.
O ambiente ao redor parecia prender a respiração enquanto Ana aguardava uma reação. O olhar de Marcos se transformou. De raiva passou a confusão e, finalmente, uma esquiva tristeza. Ele não era apenas um homem que havia perdido uma mulher, mas um reflexo de todas as feridas que ele próprio ainda não tinha curado. Eu sempre fui inseguro, Ana. Eu não sabia como lidar com os meus sentimentos, e isso me fez reagir assim. A defensiva soava familiar, mas Ana não estava disposta a ser a terapeuta dele mais uma vez. Se ao menos Marcos soubesse que a insegurança dele era apenas mais uma cadeia na vida dela. Você precisa entender, Marcos. Seu comportamento me feriu e não posso mais viver assim. Não posso ser pequena para você me enxergar. Ela desafiou-o, seu olhar carregando um misto de amor e desprezo. Marcos parecia absorver suas palavras. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase como uma segunda chance que flutuava no ar. Mas seria para eles. Ao invés de uma resposta imediata, o olhar dele agora refletia algo diferente. Compreensão. Ana não estava ali apenas para processar a dor. Ela buscava libertação. Sentiu que os pedaços da sua autoestima começavam a se recompor. Estou pronta para seguir em frente sozinha se necessário, porque eu sei que mereço ser feliz. Ele deu um passo à frente, mas Ana se manteve firme. Era necessário um limite. Não, Marcos. Não posso mais te permitir entrar na minha vida como se nada tivesse acontecido. Precisamos de espaço. Marcos desviou os olhos. Uma lágrima escorregou por sua bochecha. Por favor, não me deixe. Mas a decisão de Ana havia sido tomada, e o que antes parecia um causador de dor, agora se tornava um espaço sagrado para o seu próprio crescimento. A adrenalina do momento estava aos poucos se acalmando, mas a emoção da transformação a envolvia. Ana incluiu um sorriso triste, mas firme. Eu não te deixo, Marcos. Mas, por favor, aprenda a se respeitar como eu aprendi a me respeitar. Ele recuou e a porta lentamente se fechou. O barulho de batidas e discussões distantes soava como um eco distante, enquanto Ana sentia que tinha dado o primeiro passo em direção à sua verdade. Mas nesse novo caminho, ela percebeu que a jornada estava apenas começando. Fechou os olhos, respirou a brisa que lhe trouxe o aroma do mar. Era hora de se reconstruir e talvez, finalmente, descobrir o amor que tanto ansiava. Mas ao mesmo tempo, o medo e a dúvida pairavam sobre ela. O futuro ainda era incerto e o peso do passado não se dissipava tão facilmente. Estarei pronta para o que vier a seguir, pensou. Mas o que será que a aguardava naquela nova fase da vida? Ana caminhou para fora de casa. A brisa fresca do mar batia em seu rosto, trazendo um arrepio que era ao mesmo tempo reconfortante e revigorante. A praia estava praticamente deserta. Apenas algumas gaivotas passavam, e o som das ondas quebrando nas pedras parecia sussurrar promessas de um novo começo. Ela precisava de um tempo, um espaço para deixar as emoções à flor da pele se assentarem. Enquanto os pensamentos fervilhavam em sua cabeça, uma ideia surgiu. E se eu me permitisse um dia só para mim? Aquela história com Marcos tinha tomado grande parte de sua vida, mas a partir daquele momento, ela poderia escolher o que fazer com seu próprio tempo. Os pés descalços na areia fria a conectavam ao presente. Com cada passo, um misto de passado e futuro se desfazia, como as ondas que levavam os grãos de areia. Ana começou a pensar nas coisas que realmente importavam, sua família, suas amigas e a paixão pela dança, que havia ficado adormecida há tempos. Hoje vou dançar. Sussurrou para si mesma, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Ela se lembrou de como sempre sentiu liberdade na dança, como se cada movimento estivesse em harmonia com a sua alma. Os preparativos seriam simples. Ao voltar para casa, pegou seu vestido mais leve, aquele que a fazia sentir-se leve como uma pluma, e uma pequena caixa de músicas que nunca tinha usado. A tarde passou em um piscar de olhos. Como uma criança, Ana ligou a caixa e deixou a música ecoar na sala. A melodia suave preencheu o espaço, e, em um instante, foi como se todas as suas preocupações se dissipassem. Primeira posição, segunda posição, e logo depois ela estava rodopiando, rindo e se entregando a cada nota, como se estivesse dançando na palma do universo. Mas no fundo, uma pontada de dúvida surgia. E se Marcos estivesse certo? E se eu fosse tão insegura quanto ele dizia? Aquela sombra pairava, tentando ofuscar a luz que ela estava tentando cultivar. A lembrança das palavras duras ainda ressonava, mas Ana não queria que elas a definissem.
Não, eu sou mais do que isso, reafirmou, bailando com ainda mais paixão. Depois de algumas músicas, sentou-se no chão ofegante com o cabelo bagunçado e a sensação de estar completamente viva. O espelho refletia uma mulher diferente, mais forte, mais corajosa. Ela entendia agora que a transformação era como uma dança, cheia de altos e baixos, e em meio a isso havia força. No entanto, quando Ana quase se sentia inteira, o telefone tocou. Ela olhou o nome na tela e seu coração hesitou. Era Letícia, sua melhor amiga. Antes de atender, uma onda de nervosismo a envolveu. O que será que ela tem a dizer? Oi, Ana. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu vi Marcos. A voz dela estava apressada, quase desesperada. O mundo de Ana foi silenciado por um momento, como se a música tivesse parado abruptamente. Mas por que você está falando dele? Ana sentiu a frustração crescer. Eu não quero saber sobre ele, Letícia. Eu estou tentando me reconstruir. Eu sei. Letícia falou com cautela. Mas é algo importante. Ele não está bem. Ele andou falando com pessoas que se importam com você. E parece que ele quer se desculpar de verdade. Eu só estou avisando porque te conheço. Você precisa estar preparada para o que vem a seguir. A resposta de Letícia ficou presa na garganta de Ana. Seus sentimentos eram um novelo emaranhado. O que aquilo significava? Uma segunda chance? Um novo ciclo de dor? Será que estou pronta para encarar isso novamente? E a música começou a tocar outra vez. As notas suaves se misturaram com a correria daquela revelação. Ana sentiu que sua vida estava se desenrolando em uma dança imprevisível, cheia de reviravoltas. Eu preciso decidir, pensou. O que fazer sobre Marcos? Uma palavra estava ecoando em sua mente, cheia de possibilidades e ansiedades. E se eu realmente me permitisse ouvir o que ele tem a dizer? Com o coração pulsando de expectativa, Ana percebeu que seu próximo passo tinha que ser dado. A vida estava gritando por respostas e, no fundo, a transformação que ela tanto desejava parecia agora estar interligada a um encontro inevitável. O que eu vou escolher fazer agora? Essa pergunta pulsante e inquietante pairou no ar enquanto ela olhava pela janela. O mar ainda rugia lá fora, indomável, assim como sua vontade de buscar a verdade. E Ana estava prestes a descobrir que a jornada para se reencontrar tinha novos desafios à frente. Ana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto a música continuava a tocar ao fundo. O suave som das notas parecia dançar com ela, como se a convidasse a se mover em direção ao desconhecido. Mas a ideia de reencontrar Marcos era um passo que a deixava inquieta. Ela fechou os olhos e lembrou-se de momentos bons, mas também da dor que ele havia lhe causado. A verdade era que, mesmo após tudo, uma parte dela ainda se preocupava com ele. Numa tentativa de clarear a mente, Ana decidiu dar um passeio até a praia novamente. Quando chegou, as ondas ocupavam seu espaço habitual e a areia estava morna sob seus pés. Ela deixou a água tocar suas pernas, como se o mar estivesse a lavando de suas incertezas. As gaivotas planavam e a brisa fresca trazia um novo perfume, uma mistura de sal e flores que a fazia sentir-se viva. Mas o que era essa vida que ela queria? Após alguns minutos observando o horizonte, percebeu que precisava deixar de lado o passado para abraçar o futuro. Ana, você merece mais. Merece dançar livremente, amar intensamente e ser feliz. Repetiu para si mesma. Enquanto voltava para casa, uma lembrança de seu vestido leve a fez parar. Por que não fazer algo especial para si mesma? Uma ideia surgiu. Convidar Letícia para uma noite de dança e descontração. Era hora de se reerguer e fazer planos que não envolvessem Marcos. O telefone não parava de tocar na mente dela. As palavras de Letícia ainda ecoavam, e Ana sabia que era preciso dar um passo adiante. Se ele quer realmente se desculpar, que venha até mim, pensou com determinação. O que estava por vir não poderia ser encarado como uma fraqueza, mas sim como uma oportunidade de fechamento. De volta à sua sala, Ana decidiu transformar o espaço. Com o coração acelerado, organizou tudo para aquela noite. As velas foram acesas, o ambiente preenchido de calor e iluminação suave. Sentia que estava montando uma cena, um palco para a própria vida, longe de qualquer sombra do passado. E a música? Essa seria a trilha sonora daquela transformação. Quando Letícia finalmente chegou, olhos brilhantes, rindo e cercada de histórias, Ana sentiu uma onda de alívio. Era bom estar com uma amiga que sempre a apoiava.
Elas dançaram, riram, se lembraram das vezes em que sonhavam juntas. Momentos de pura felicidade preenchiam o ar enquanto a música tocava. Mas na mente de Ana uma pergunta persistia. O que eu vou dizer para Marcos se ele aparecer? A dúvida não a deixava em paz. Letícia, percebendo a angústia na amiga, segurou seu braço e perguntou. Você consegue lidar com isso, Ana? Você não precisa decidir agora, apenas viva o momento. Ao ouvir as palavras da amiga, Ana sentiu como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Sim, eu quero viver agora. Ela não queria deixar que o medo guiasse suas escolhas. Queria ser a artista da própria vida, com o pincel na mão e o coração aberto. Quando a noite caiu e a música começou a tocar novamente, Ana dançou como nunca antes, deixando que sua alma se libertasse das correntes de insegurança. Apenas ela, a música e a sensação de recuperação. Mas, no fundo, a ansiedade ainda brotava. O pensamento de Marcos pairava como uma sombra. E se ele fosse diferente? E se a mudança que ele prometeu fosse real? Com um sorriso contido, Ana olhou pela janela novamente. O mar ainda estava lá, a dançar como ela. E entre o som das ondas e o eco da música, ela sabia que o futuro estava prestes a se revelar. Essa feita, ela estava disposta a abraçar a verdade, seja ela qual fosse. Ela olhou para Letícia, a ideia de uma escolha inevitável fazendo seu coração acelerar mais uma vez. Um telefonema, uma mensagem, um encontro. O que acontece se eu realmente ouvir o que ele tem a dizer? Essa incógnita a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Era um precipício, mas também uma oportunidade. Ana tinha que decidir, e a resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Ana acordou no dia seguinte com o sol filtrando-se por entre as cortinas, carregando promessas de um novo começo. A dança da noite anterior ainda ecoava em seu corpo, e uma nova sensação de leveza a envolvia. Olhou para o telefone em sua mesa de cabeceira, sentindo uma mistura de expectativa e apreensão. O que deveria fazer agora? A mensagem de texto que ainda não havia enviado para Marcos pesava em sua mente. Depois de um café da manhã apressado, Ana decidiu que não podia mais adiar. Precisava saber o que ele tinha a dizer, não por ele, mas para ela mesma. Para finalmente fechar aquele capítulo que havia se prolongado por tempo demais. Com a mão tremendo levemente, ela digitou uma mensagem simples, porém contundente. Podemos conversar? Ontem à noite me fez refletir. A mensagem voou pelo ar, carregando seus medos e esperanças. Depois de apertar enviar, um frio na barriga a invadiu. O que aconteceria agora? Horas se passaram e cada vibração do telefone fazia seu coração disparar. O tempo parecia uma eternidade, até que o dispositivo finalmente apitou. Um novo texto de Marcos. Claro, Ana. Vamos nos encontrar onde tudo começou? Ana sentiu um misto de alívio e medo. O café onde se conheceram era um lugar carregado de memórias, e o desejo de recomeçar o levou até ali. Agora ela deveria encarar seus fantasmas e, quem sabe, encontrar a verdadeira paz. Ao chegar, o cheiro do café fresco a envolveu. A decoração simples e as conversas em volta provocaram uma sensação de nostalgia. Ana se sentou, observando as pessoas, cada uma com suas histórias, suas alegrias e lágrimas. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Quando Marcos entrou, o coração dela disparou. Ele parecia diferente, mais maduro, mas as inseguranças antigas começavam a aflorar. Ele sorriu ao vê-la e se aproximou. O olhar dele tinha uma intensidade que a fez hesitar por um instante. O que viria a seguir? Oi, Ana, ele disse com a voz trêmula. Obrigado por me chamar. Eu precisava de respostas, respondeu ela tentando manter a firmeza. O ciúme que uma vez a consumira deu lugar a uma determinação silenciosa, e ali, entre mesas de café e pequenos sorrisos forçados, elas estavam finalmente prontos para uma conversa sincera. Ana começou a contar como se sentia, as dores que carregava, as inseguranças que ainda a assombravam. Marcos ouviu em silêncio. Cada palavra dela parecia reverberar no ar. Quando terminou, ela esperou por uma resposta, o coração batendo como um tambor. Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela e falou: Ana, eu errei. Cometi muitos erros e não percebi o quanto isso te afetava até perder você. As palavras escaparam de seus lábios como uma revelação, e de repente,
O ambiente se tornou pesado com a sinceridade dele. O que era para ser um desfecho discutido se transformou em um momento de reflexão sobre responsabilidade e a necessidade de mudança. Ana sentiu um misto de compaixão e raiva. Poderia ela realmente acreditar na mudança dele? A conversa foi avançando, cada revelação parecia um novo passo em direção ao que estava por vir, mas a dúvida persistia. Ele realmente mudou ou isso era apenas mais uma promessa vazia? As paredes do café cercavam o momento, como se o universo estivesse observando. Ana olhou ao redor, como se buscasse apoio nas outras pessoas. A vida estava ali, vibrante e cheia de possibilidades. Mas e quanto ao passado? Ela poderia dar a ele outra chance? Uma parte dela desejava acreditar na mudança. A outra ainda a alertava sobre os riscos, mas um sentimento forte crescia dentro dela. Ela estava encerrando um ciclo, mas poderia abrir as portas para um novo se escolhesse. Com toda a coragem que conseguiu reunir, Ana perguntou: "E se eu der uma chance, o que você fará para mostrar que está realmente comprometido com essa mudança?" Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. E então, em um choque de vulnerabilidade, respondeu: "Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance. Quero reconstruir, mas será preciso tempo. Você estaria disposta a me dar uma segunda chance?" Ana ficou em silêncio, absorvendo tudo. O futuro estendia-se diante dela como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com suas escolhas. A pergunta pairou no ar, entre cafés fumegantes e olhares inquietos. O que ela decidiria? O celular vibrou novamente, e a mensagem iluminou a tela. Era Letícia. O conteúdo era simples, mas carregado de significado. "Estou torcendo por você, amiga. Acredito em você." Ana respirou fundo. Um novo alívio inundou seu ser. Mas a resposta para Marcos ainda estava pendente. E enquanto ele a olhava, a indecisão voava entre eles. A escolha estava em suas mãos. O que ela faria? Ana sentia o peso da decisão em suas costas. Olhando nos olhos de Marcos, via uma mistura de expectativa e ansiedade. A luz do café refletia em seu rosto, tornando tudo aquela situação ainda mais intensa. A esperança dele era quase palpável, e isso a fez hesitar, mas também a encheu de um turbilhão de sentimentos conflitantes. "Eu preciso de um tempo para pensar", disse ela, sua voz quase sussurrando enquanto tentava se dar clareza. Os olhos de Marcos se escureceram por um breve momento, como se uma nuvem tivesse passado sobre seu rosto. "Não é que eu não queira, mas tudo ainda está muito fresco", ela completou, tentando explicar um pouco da tempestade interna que a dominava. "Eu entendo, Ana. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso", respondeu ele com uma sinceridade que parecia emocionante, mas também poderia facilmente ser manipuladora. Enquanto a conversa se desenrolava, Ana começou a se lembrar das promessas não cumpridas do passado. As juras de amor que, na hora, soavam tão verdadeiras, transformando-se em feridas abertas que nunca cicatrizaram. A dor de um amor que tinha sido descrito como uma conexão única, agora estava misturada com hesitação e desconfiança. "Às vezes, eu me pergunto se há alguma volta a dar", Ana disse com a voz embargada. "Se eu estou disposta a arriscar tudo isso de novo, talvez eu só esteja prolongando um sofrimento que já deveria ter sido encerrado." Suas palavras voaram como um grito silencioso, ecoando nas paredes do café. Marcos, perceptivo, pareceu entender. "Eu prometo que não quero te machucar. Aprendi muito, e isso pode ser um novo começo para nós dois. Mas eu vou precisar de tempo e paciência", ele disse, parecendo mais vulnerável do que nunca. Esse lado dele, tão nascido pelo sofrimento e reflexão, era algo que Ana não estava preparada para enfrentar. Uma pequena parte dela queria acreditar em suas promessas, mas a lembrança do quanto ele a decepcionou ainda a fazia recuar. A confiança era um bem precioso, e no momento, tudo o que ela sabia era que Marcos havia quebrado uma vez. "Pode ser que você esteja mudado, mas e quanto a mim? E se eu não conseguir esquecer?" Ana questionou. Seu coração estava apertado. Uma luta emocional intensa reverberava dentro dela. Riscos, medos e esperanças dançavam em sua mente, e a dúvida parecia um labirinto sem saída. "Eu gostaria que você fizesse um teste comigo. Vamos nos conhecer novamente, mas sem expectativas, um passo de cada vez", Marcos sugeriu, sua voz tímida mas cheia de fervor. "Podemos nos encontrar, conversar, apenas ser nós mesmos. Que tal isso?"
A ideia de ter um espaço seguro para recomeçar de maneira um pouco mais leve e solta começou a acender uma pequena chama de esperança dentro dela. Ter esse tempo poderia trazer uma nova percepção sobre ele, ou talvez fosse mais uma ilusão sedutora que aprenderia no mesmo ciclo. Ana girou a caneca de café entre as mãos, observando o vapor subir e dançar no ar. Ela queria ser racional, mas o coração parecia querer gritar uma resposta. Decidida, olhou para Marcos com determinação. Está certo. Vamos tentar, mas seja verdadeiramente sincero comigo. Se você der um passo em falso, não haverá espaço para voltar atrás. Os olhos dele brilharam com um misto de alívio e compreensão. Eu prometo que farei tudo certo desta vez. Vamos construir algo novo, juntos. Assim, ambos começaram a esboçar um novo caminho, mas havia uma realidade que pairava sobre eles. O passado não seria facilmente esquecido, e ele continuava como um fantasma prestes a aparecer em cada esquina dessa nova tentativa. Ao sair do café, o céu estava azul claro, mas Ana não conseguia deixar de sentir que também existiam nuvens à espreita, prontas para desabar. Quais seriam os próximos passos? O jogo emocional dela ainda não havia terminado. Enquanto caminhava, o celular vibrou em seu bolso. Era uma notificação de Letícia. Acredito que você está indo na direção certa, mas escute seu coração. Ana parou, sentindo o coração acelerar novamente. Essa nova fase a intrigava, mas a insegurança fresca a cercava. Uma pergunta ecoava em sua mente. Seria esse o movimento certo ou apenas uma repetição dos erros do passado? E enquanto ela olhava para frente, a incerteza da jornada parecia um mistério por resolver. Ana caminhou pelas ruas, sua mente ainda à deriva na conversa que tivera com Marcos. O burburinho da cidade a cercava, mas ela estava em um mundo à parte. O cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima, o riso de crianças brincando no parque, tudo parecia distante. Como se tudo ao redor dela estivesse em câmera lenta. Decidida a ocupar a cabeça, resolveu dar uma passada na casa da mãe antes de voltar para casa. O ar de sua infância, a cor vibrante das flores no jardim sempre a fazia sentir-se segura. Como se ali estivessem guardadas todas as memórias boas que podiam contrabalançar as mais dolorosas. Ao entrar, cumprimentou a mãe com um abraço apertado. Oi, minha filha. Como foi o seu dia? Perguntou ela enquanto acompanhava Ana para a sala. Foi complicado, Ana respondeu, tentando esconder a tumultuada batalha interna. A mãe a olhou com um olhar que dizia tudo. Complicado como? Ana soltou um suspiro pesado. As palavras pareciam ter vida própria, descontroladas, dispostas a sair. E assim ela contou tudo. Desde a conversa no café até a proposta de recomeçarem sem amarras. A cada frase, a expressão da mãe alternava entre preocupação e esperança. Você ainda ama ele, Ana? A mãe perguntou com um tom de preocupação. Eu não sei, mãe. Parte de mim ainda se lembra do que vivemos, da felicidade que tivemos. Mas outra parte... Ana hesitou, os olhos marejados. Outra parte ainda dói. Não quero me machucar de novo. Amor é complicado mesmo, filha, disse sua mãe, acariciando o braço da filha. Às vezes é preciso arriscar para descobrir. Mas você deve se proteger. A confiança é algo que demora a se reconstruir. Ana sentiu uma onda de alívio ao ouvir aquelas palavras. A mãe sempre soube como acalmá-la, mesmo nas piores tempestades. Depois de mais algumas palavras de incentivo e risadas sobre as travessuras de seu cachorro, Ana saiu da casa dos pais com uma sensação de leveza, mas também com um peso nos ombros. A decisão estava apenas começando. Quando chegou em casa, Ana se sentou à mesa da cozinha, pensativa. O cheiro do café fresco a invitejava para uma xícara quente. Enquanto observava os grãos escuros na prateleira, algo se destacou. Um bilhete que ela tinha esquecido, uma anotação antiga, de quando os dois estavam juntos pela primeira vez. A escrita sorridente de Marcos contrastava com sua atual realidade. Vamos sempre lembrar do que somos, do que queremos ser. A frase parecia uma piada amarga agora. Ana se levantou e fez uma pausa diante da janela. A noite caía e as estrelas começavam a aparecer, como pequenos pontos de esperança em um vasto céu escuro. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Marcos. Você se importa de me encontrar amanhã? Só nós dois para conversar? Não quero pressionar, mas preciso saber como você se sente. O que ela sentiu ao ler aquilo? Um frio na barriga, misturado com um leve entusiasmo. Poderia ser um teste,
uma oportunidade, ou talvez uma nova armadilha. Ela tinha tanto medo de se machucar de novo. Mas a luz que iluminou suas incertezas foi acompanhada de uma ideia. E se essa nova tentativa fosse o que ela realmente queria? Lentamente, Ana digitou uma resposta. Sim, vamos nos encontrar. Mas preciso entender bem o que estou fazendo. Enquanto enviava a mensagem, a dúvida começou a se formar de novo. Ela estava se preparando para um recomeço, um momento de verdade em meio à tempestuosa história que havia vivido. Mas seria o momento certo. E assim, a tensão entre o desejo de uma nova chance e o medo de repetir os erros do passado a acompanhava. No fundo, Ana sabia que, independentemente do que acontecesse, algo importante estava prestes a acontecer. Qual seria a verdade que eles descobrirão ao se reencontrarem? Uma luz de esperança ou as sombras do passado? Ana acordou com o sol entrando pela janela, banhando seu quarto em uma luz suave. A ansiedade de encontrar Marcos a fazia sentir um nó no estômago. Cada segundo que passava era como uma eternidade. Sua mente girava entre lembranças e incertezas. Ela se levantou e mecanicamente começou a se arrumar, enquanto olhava seu reflexo no espelho. Era difícil reconhecer a mulher que estava ali, somando os traços de alguém que havia amado intensamente e se ferido profundamente. Após escolher uma blusa simples e um jeans que achou que a deixaria confortável, ela hesitou na hora de sair. Elas costumavam ter um lugar favorito. Um café aconchegante perto do parque, onde poderiam observar as crianças brincando e ouvir o riso leve que sempre a fazia sorrir. Mas hoje, cada passo em direção a esse lugar era acompanhado de um turbilhão emocional. No caminho, a cidade parecia vibrante. Pessoas passando, carros buzinando, pássaros cantando. Mas Ana estava errada. Tudo isso parecia mais um ruído de fundo, um mundo alheio ao que realmente importava. O que ela realmente queria naquele momento era encontrar-se em paz, e não em conflito. Quando chegou ao café, ele já estava lá, sentado a uma das mesas do lado de fora, com um ar de expectativa que a fez sentir um frio na barriga. Os olhos de Marcos a encontraram imediatamente. Ele sorriu, um sorriso que a fez lembrar de tantos momentos bons. Mas naquela hora, também trouxe à tona a lembrança de feridas antigas. Ana! Ele a cumprimentou levantando-se para um abraço. Ela hesitou, mas acabou os envolvendo rapidamente. O calor dele a fez sentir um misto de conforto e confusão. Oi, Marcos. Ela respondeu, ainda tentando encontrar o tom certo. Espero que você esteja bem. Eu precisava te ver. Ele disse, sua voz baixa, como se estivesse prestes a significar algo muito maior do que as palavras que o acompanhavam. Ana se sentou à sua frente, ainda sem saber por onde começar. O garçom apareceu e ela pediu um café. O aroma familiar a envolveu, mas o sabor, ela sabia, seria diferente. A tensão era palpável. Sobre o que você queria conversar? A primeira palavra dele foi delicada, mas sua intenção era clara. Sobre nós, nossos erros, a forma como nos machucamos. Eu não quero continuar sem saber se ainda existe algo entre nós. Ana sentiu o coração disparar. Todos os sentimentos, as dores e as esperanças flutuavam como folhas numa correnteza. O que ela queria dizer? O que seria justo e certo? Eu não sei se isso é o que eu quero, ela começou, mas logo se interrompeu. Marcos, eu ainda estou processando tudo. Você não pode esperar que eu tenha todas as respostas agora. A expressão dele mudou, agora com um leve toque de desespero. Eu não estou aqui para pressionar. Apenas quero te ouvir. Eu me desculpo por tudo. Sei que minhas escolhas nos machucaram. Mas eu quero mudar, Ana. Quero que a gente tente. Você acha que só pedir desculpas é suficiente? Sua voz estava embargada. Eu não quero ser enganada de novo. O que temos é frágil. E eu não quero que se quebre novamente. Eles trocaram olhares e por um momento, o tempo parecia parado, cheio de não ditos. A realidade dos dias em que estiveram juntos pesava entre eles, como se as memórias não pudessem ser apagadas. Com um suspiro profundo e uma lágrima teimosa escapando, Ana olhou para ele e disse: Sei que precisamos de honestidade. Mas você realmente está pronto para encarar o que está por vir? Marcos inclinou-se para a frente, quase como se estivesse buscando a coragem que há muito perdera. Eu estou... Por favor, Ana, me dê uma chance. Vamos descobrir juntos. As palavras dele eram um convite, mas ao mesmo tempo eram um risco.
Às vezes, os maiores desafios são as escolhas que fazemos quando nos deparamos com o amor e a dor. Ana percebeu que a decisão estava em suas mãos. Seria o amor dela forte o suficiente para enfrentar a sombra do passado? E se a honestidade que buscavam finalmente desenterrasse verdades que poderiam mudar tudo? O café esfriava enquanto a verdadeira conversa ainda estava por vir. Qualquer que fosse o resultado, Ana sabia que a vida, nesse momento, estava prestes a mudar mais uma vez. O ar ao redor deles parecia pesar com as palavras que ainda não haviam sido ditas. Ana tinha a sensação de estar em uma encruzilhada, onde cada escolha poderia levá-la a destinos completamente diferentes. Olhou para Marcos, capturando a vulnerabilidade em seus olhos, e isso a fez hesitar. Era difícil não sentir um frio na barriga quando se lembrava das promessas feitas anteriormente, as quais nunca foram cumpridas. Mas por outro lado, havia uma centelha de esperança. Uma vontade de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes. Marcos, você realmente entende o que isso significa? Ana questionou, cada palavra soando como um desafio. Nós não estamos só discutindo sobre o que aconteceu. Estamos prestes a reescrever nossa história, e se você não estiver realmente disposto a mudar? E se eu me machucar de novo? As mãos dele tremiam levemente sobre a mesa. Eu já passei noites sem dormir pensando em tudo isso. Não queria que chegássemos a esse ponto. Eu me feri também, Ana, não apenas você. E eu sei que tempo e confiança são o que mais precisamos agora. Eu não pretendia estragar tudo, mas eu não sabia como lidar com meus medos. Ana mordeu o lábio, em conflito entre a dor e o desejo de acreditar que havia uma saída. Havia algo na fragilidade dele que a tocava, mas a memória da traição ainda pesava sobre suas almas como uma névoa pesada. Você nunca me mostrou o que é ser vulnerável, Marcos. O amor é também se expor, e muitas vezes você se fechou para mim. Marcos respirou fundo, parecendo pescar na própria memória uma resposta. Eu sei. Mas foi porque eu tinha medo do que poderíamos construir juntos. Pensava que tinha que ser perfeito, que eu tinha que guardar tudo dentro de mim. Hoje percebo que isso só nos afastou. O garçom voltou com os cafés, interrompendo a tensão momentânea entre eles. O aroma quente e forte parecia quase um carinho acolhedor em meio à conversa pesada. Ana olhou para a xícara e a imagem de suas mãos juntas, compartilhando aquele momento, surgiu em sua mente. Se aquilo era realmente possível outra vez, o que ela deveria fazer? Talvez precisemos começar devagar, sem pressa. Uma amizade primeiro? Para ir reedificando a confiança? Sugeriu Ana, sua voz saindo como um sussurro nervoso. Marcos acenou, sua expressão agora mais tranquila, mas a ansiedade ainda dançava em seus olhos. Eu aceito. Podemos tentar. Mas quero que você saiba que estou aqui de coração aberto. O que podemos construir a partir daqui será baseado em honestidade. Doa a quem doer. Então agora você promete ser verdadeiro, mesmo que doa? Ana sentiu um frio subir pela espinha. Olhando para ele, uma pergunta surgiu em sua mente. O que ela realmente queria? Seria isso suficiente para curar as feridas de um amor quebrado? O café começava a esvaziar, e a conversa ganhava um novo contorno. No fundo, uma chama de esperança começava a emitir um calor suave entre eles. Eu gostaria de acreditar que sim. Mas é como você disse, precisamos da honestidade. E, acima de tudo, tempo, para nos redescobrir como duas pessoas que têm suas próprias histórias. O lamento das crianças brincando no parque ao lado servia como fundo sonoro, lembrando Ana de como a vida seguia mesmo em meio a incertezas. O que ela não esperava era que, nesse momento de honestidade, uma verdade não revelada poderia ainda estar borbulhando sob a superfície. Enquanto se preparavam para a próxima conversa, Marcos pegou a mão de Ana, segurando-a com firmeza. Ana, há algo que preciso te contar. Algo que pode mudar tudo entre nós. O coração dela disparou. O que ele teria a dizer que poderia transformar mais uma vez suas vidas? A expectativa entre eles ganhava contornos perigosos, como se o próximo passo traria não apenas mais clareza, mas também mais formas de dor. E a respiração de Ana se acelerou, não sabendo se estava pronta para o que viria a seguir. As palavras escorregaram dos lábios de Marcos e pairaram no ar entre eles, pesadas como a própria incerteza. Ele segurava a mão de Ana com um aperto firme, mas a expressão em seu rosto era de apreensão. Ana, estive pensando muito sobre como estar sem você me afetou e...
Eu percebi que não posso mais carregar segredos. A verdade é que eu procurei ajuda. Compreendi que as minhas inseguranças me levaram a um comportamento tóxico, e por isso decidi fazer terapia. Ana sentiu um arrepio. A sinceridade dele a envolveu em um misto de alívio e confusão. Era o que ela precisava ouvir. Mas como poderia confiar que isso realmente era uma mudança profunda, e não apenas uma promessa vazia no calor do momento? Fico contente que você tenha tomado esse passo, Marcos. Isso é muito importante. Mas... Ela hesitou. Mas não sei se isso é suficiente para eu te dar outra chance. Você machucou muito a mim e a nós. Sua voz tremia. Mas ela sabia que precisava manter firme sua posição, mesmo que o coração quisesse mudar o curso. Eu sei, e eu entendo. Tudo o que eu busco é a chance de mostrar que sou capaz de ser uma pessoa diferente. E sei que vou ter que lutar para reconquistar sua confiança, e isso não vai acontecer da noite para o dia. Ele disse, seus olhos fixos nos dela. Ana respirou fundo e percebeu que algo dentro dela começava a se abrir. Aquela conversa estava a mudando. Não era apenas sobre a possibilidade de um relacionamento. Era sobre se permitir a esperança novamente, mesmo que com cautela. Você sabe, Marcos, eu sempre acreditei no poder da segunda chance. Mas, acima de tudo, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Se eu não me sentir segura, não posso prosseguir. Não posso ser alguém que você deseja ser apenas por ser confortável. Precisamos nos conhecer de novo, e isso levará tempo. Eu estou pronto para isso, ele respondeu, sinceridade em cada palavra. O olhar dele buscava o dela, quase implorando por essa nova possibilidade. Eu estarei aqui, disposto a lutar e a ouvir. Você não precisa decidir tudo agora. Após essa troca de olhares, o ambiente ao redor pareceu mudar. Os sons e aromas reconhecíveis do café foram tomando um ar de novo recomeço. Ana sentiu que a coragem dela estava crescendo. Está bem, então vamos começar do zero. Um dia por vez, sem pressões. Marcos assentiu, um leve sorriso brotando em seus lábios. Embora aquele caminho parecesse nebuloso, Ana sentia o calor de uma semente de esperança brotando dentro de si. Ela estava disposta a dar uma chance para a transformação, mas a promessa de que não seria apressada a acalorava. O garçom voltou com mais café e ambos sorriram. Um momento de leveza em meio à tempestade emocional ainda borbulhante. A conversa fluía naturalmente entre eles, abordando os sonhos, a dança que Ana não praticava há tanto tempo e as conquistas que cada um teve enquanto estavam separados. Era o início de um novo capítulo, onde eles se redescobriam fora da sombra do passado. Ao final daquela tarde, Ana virou-se para Marcos e, com um brilho especial no olhar, disse: Lembre-se, a caminhada será repleta de aprendizados. Estou pronta para dar esses passos, mas só se você estiver ao meu lado, com total sinceridade. E naquele momento, um pacto silencioso se fez entre eles. Não era apenas sobre reconquistar um amor, mas sobre construir nova confiança e aprender a caminhar juntos novamente, respeitando os próprios limites e vencendo os medos. Ana saiu do café com o coração um pouco mais leve. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja vibrante. Era lindo. E naquele instante, a esperança de um futuro reconstrutivo a abraçava. Ela estava decidida a dançar sua própria música, agora mais do que nunca. No dia seguinte, ao acordar, Ana sorriu para si mesma. Estava pronta para o que viesse, sem medo. E com isso decidiu que atenderia aos convites da vida assim que eles aparecessem. Um caminho estava sendo trilhado, e seu coração pulsava de desejo de seguir em frente, com amor e coragem. Essa mudança não seria fácil, mas a transformação interna que ela havia vivenciado fez tudo valer a pena. Ana percebeu que o amor, em suas muitas formas, merecia ser vivido e respeitado. Ela sabia que as dificuldades que enfrentou a tornaram mais forte. E com um último sorriso, Ana pega o celular e digita uma mensagem rápida para Letícia. Começando um novo capítulo. Vamos dançar juntas hoje à noite? As palavras pareciam dançar na tela, entrelaçadas com a certeza de que era hora de viver plenamente. E de novo subiu a vontade de criar novas memórias, que a fizessem se lembrar de que, às vezes, o simples ato de dar um passo à frente era tudo o que realmente precisávamos para recomeçar. Agora sim, era a hora de deixar a letra da sua própria canção ressoar, livre de amarras, cheia de esperança, coragem e amor. E assim, tanto Ana quanto Marcos, ao decidirem por uma nova chance, começaram não apenas a transformar o amor que sentiam um pelo outro,
mas, acima de tudo, a essência que cada um carregava dentro de si. Porque a transformação e a fé, como a dança, exigiam passos, ritmos e a coragem de se expor à vulnerabilidade. Agora, a história esperava por novos movimentos. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.